Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Jó, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado bem a semana para estudar, né, para realizar as atividades de vocês, acompanhar as videoaulas dos demais professores. Semana passada nós realizamos as nossas avaliações e essa semana, hoje, nossa aula de geografia, a gente encerra o tema 5, isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 4, que vai falar sobre os conflitos e movimentos sociais, a gente vai falar sobre os conflitos históricos, e aí a gente encerra hoje o tema 5 com o capítulo 4, para que na próxima aula a gente possa então iniciar um novo tema, ok? Convidar vocês então a pegar o livro de geografia na página 151, para que a gente possa então estar iniciando a nossa aula de geografia hoje, ok? Deixa eu te desligar aqui nossa música, sempre nosso fundo musical, né, com as nossas músicas instrumentais, para a gente poder começar nossos estudos de uma forma bem alegre, para que a gente possa assimilar de uma forma bem melhor o conteúdo, ok? Lembrando que hoje a tia, né, como todos os demais dias da semana, a gente está aqui online das 13 até 17 horas para tirar toda e qualquer dúvida com relação à atividade e com relação a outro assunto, né, que possa surgir então, ok? Vamos lá então, página 151, vamos falar sobre os conflitos e movimentos sociais, ok? Para entendermos aí os movimentos sociais latino-americanos, precisamos relembrar como se deram aí os processos de colonização, aí suas consequências para esses países e como mensurar de que forma os séculos de dominação contribuíram para a dificuldade de enfrentamento de tantas questões, né, com relação à superação, cuja separação seria muito importante para o desenvolvimento dos países latino-americanos, né, dos países da América Latina, né? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês, né? E as escolhas das práticas políticas de cada nação, aí é uma outra pergunta também, né? E a interferência externa dos países mais ricos e mais poderosos do mundo, né, que mantiveram e que mantêm aí os interesses políticos e econômicos nos países econômicos nos países latino-americanos. Então, aí são 3 perguntas que eu deixo para vocês pensarem com relação a essas informações, tá? Esse complexo, esse conjunto de fatos, né, são questões de especial relevância para entendermos aí os conflitos, né, que se desenrolaram aí na América Latina e a atuação aí dos movimentos sociais em vários países. Inclusive tem uma imagem aí no livro, né, a Marcha da Consciência Negra, né, dá uma conferida aí nessa imagem para vocês entenderem aí o que essas pessoas estão reivindicando, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a luta indígena, né, segundo a Comissão Econômica para a América Latina, né, e o Caribe, né, informações de 2010. É importante vocês sempre conferirem as datas. Viviam aí na América Latina cerca de 45 milhões, né, de indígenas agrupados em 843 comunidades, o que equivalia a aproximadamente 8% da população da região, né, total aí da região. Então, entre os países latinos, a Bolívia tem a maior proporção aí da população indígena, né? E em seguida vem a Guatemala, o Peru e o México. Segundo aí o Banco Mundial, em cada 4 indígenas latino-americanos ainda vivia em situação total de pobreza. No que se refere ao acesso à terra, relativos avanços foram realmente conquistados, mas por toda a região ainda ocorrem conflitos motivados pela questão da demarcação aí, pelo controle de terras indígenas em detrimento aí dos anseios exploratórios, né? Por conta aí, é algo histórico mesmo, por isso que é importante a gente entender a questão histórica para a gente compreender todo o contexto da coisa. E aí na página 152 a gente vai falar sobre os movimentos no campo, né? O primeiro país latino-americano a realizar uma grande reforma agrária foi o México, a partir de 1910, durante o movimento conhecido como Revolução Mexicana, que foi liderada por Emiliano Zapata durante o processo
milhares de latifúndios que se concentravam nas mãos de poucos que foram ocupados, né, e divididos, e beneficiando-se parte da população empobrecida lá no campo. A reforma agrária ela é feita pelo Estado e tem como objetivo redistribuir, né, essa é a palavra, redistribuir propriedades rurais por meio da compra ou desapropriação de terras grandes latifundiárias, ou seja, cuja maior parte é aproveitável, não é utilizada, e distribuição de lotes para famílias camponesas. Lá no início de 1950, movimentos indígenas na Bolívia ocuparam também diversos latifúndios. No entanto, o subsídio aos produtos agrícolas que eram importados e a falta de manutenção aí na política da reforma agrária fizeram com que a estrutura fundiária, essa palavra está em destaque no livro de vocês, boliviana, ou seja, o modo pelo qual as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas nesse país, houve um desequilíbrio, né, se desequilibrasse, e aí novamente a favor aí dos grandes proprietários. Então nesse processo aí a população indígena boliviana herdou o direito a voto, a educação e a títulos de propriedade de terra. E aí falando em Cuba, por exemplo, em Cuba o governo liderado por Fidel Castro conseguiu implantar aí o processo de reforma agrária, buscando mais igualdade na estrutura fundiária e soberania alimentar na ilha, soberania alimentar, que diz respeito ao direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo, acima das exigências do mercado e também das empresas, né? No entanto, aí, com o embargo econômico imposto por quem? Claro, né, pelos Estados Unidos, com o fim lá da União Soviética, lá o governo cubano começou então a passar por dificuldades estruturais, o que se refletiu em todos os setores da economia, inclusive na produção agrícola, né? Apesar das experiências mais ou menos bem sucedidas em alguns países, ao longo aí, parte do século XX, o contexto econômico regionais e mundial e as decisões também políticas contribuíram aí para que as desigualdades no campo se agravassem. Então, nesse contexto, o empobrecimento da população rural na América Latina atingiu aí índices altíssimos no final do século passado. E vocês têm uma tabela aí no livro de vocês, né? Confere aí a tabela da América Latina que se refere ao índice de pobreza no meio rural. São informações de 1997. Ok? É importante vocês conferirem aí, tá? Inclusive o Brasil tá aí em destaque, né? Vamos dar uma olhadinha então nas fronteiras e áreas de risco, lá na página 155, vamos entender o que está mostrando aqui pra gente, né? Como a gente já estudou aí no capítulo anterior, o deslocamento aí de pessoas entre os países latino-americanos e entre os países fora da região, especialmente nos Estados Unidos, por meio da fronteira com o México, inclusive teve uma questão lá, o muro, né, na prova de vocês, não foi? Teve uma imagem do muro, né, da fronteira lá, e a tia queria entender o que significava aquele muro, né? Exatamente. Então, é uma questão que preocupava governantes locais e organizações internacionais há muito tempo, né? Então, segundo a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, o número total aí de mortos na travessia da fronteira entre o México e os Estados Unidos vem aí subindo nos últimos anos, né, apesar de no mesmo período o número de prisões aí de imigrantes ilegais ter caído. E vocês têm também aqui, né, um quadro dos Estados Unidos e México, né, imigrantes mortos na fronteira, né? No ano de 2017, por exemplo, foram 414, né, mortos. No 2016 foram 399, 2015 339 e 2014 306. Então, houve aí um aumento bem considerável, né?
Então, essa situação faz com que, gente, faz com que a região fronteiriça, né, desperte a atenção aí das autoridades, não só de um país, mas de ambos os países, né, de toda a comunidade internacional, porque ainda segundo a ONU, o número de mortes registradas na fronteira, né, na região aí da fronteira entre os Estados Unidos e o México, representa aí 65% do total registrado nas Américas, tornando-se aí a mais letal do continente. Então, mais ao sul, a Colômbia, né? A Colômbia é uma área de risco que também aí tem preocupado as autoridades locais, tá? Vai acompanhando ele com o livro de vocês, as autoridades locais e a comunidade internacional. Então, as tensões, o governo colombiano, as forças armadas, né, revolucionárias aí da Colômbia, que a sigla é FARC, né, F-A-R-C, né, e o narcotráfico, que é uma palavra que está em destaque no livro de vocês, produziram aí uma onda de violência e medo no país, provocando então o maior movimento de deslocados internos do mundo, não é só de lá não, viu, gente, é do mundo, tá? E aí tem uma imagem aí, né, de jovens mexicanos às margens aí do rio após serem pegos pela patrulha da fronteira, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É uma imagem de 2015. Né? É uma pena você ter que sair do seu país para outro país em busca de melhores condições de vida. Acho que não deveria existir isso. Deveria cada um viver no seu país de uma forma digna, com direito à saúde, com direito ao trabalho, de uma forma com direito à moradia, de uma forma muito digna. Mas não é dessa forma, né? Tia Dani, com relação à atividade, como eu falei para vocês, a tia vai estar informando na agenda do dia, tá? A gente encerra então o nosso tema, né? A gente conclui os 4 capítulos hoje, que a gente vai estar encerrando então. A gente hoje encerra, né, com os conflitos e movimentos sociais. É um capítulo mais curtinho, mas aí que fecha os aspectos populacionais do capítulo 3. Né, o capítulo 2 nós vimos, vai acompanhando aí com a tia, no capítulo 2, né? No capítulo 1 a gente viu os povos nativos, falamos sobre os incas, os astecas, os maias, os grupos nativos do Brasil, né? Vimos os aspectos sociais e econômicos no capítulo 2. No capítulo 3 a gente falou sobre os aspectos populacionais e agora a gente fecha com o capítulo 4, ok? E o Sistematizar vai estar divulgando na agenda de vocês com relação às informações, perguntas e respostas, enfim, ok? Beijo da tia. Aproveita o tempo de vocês para vocês estudarem, tá? Toda e qualquer dúvida eu tô aqui, online, das 13 até as 17 horas. Tchau. Fiquem com Deus e aproveitem o momento para estudar, tá? Tchau.